questão importante. E assim a gente está de volta aqui, não é? Agora já sendo gravado, para que a gente faça a segunda parte de nossa aula. E basicamente o que nós pedimos aos senhores na primeira parte é que se atentassem para o fato de que a definição de ato ilícito no direito civil é uma definição intencional, ou seja, o legislador ele simplesmente, né, o legislador, eu estou com dificuldade de pensar, até. O legislador simplesmente elenca as características que o ato tem que ter para que ele seja considerado ilícito. E, nesse sentido, a gente falou de 3 características fundamentais. Né? A gente falou que o ato tem que haver um elemento subjetivo, a culpa em sentido largo, culpa ou dolo, tem que haver um elemento objetivo, o dano, né? Ainda que seja um dano exclusivamente moral, tem que haver o dano, e tem que haver o nexo causal entre a culpa do agente e o dano da vítima. Foi só isso que a gente falou na primeira parte da aula. Não é? Trocando em miúdos, é isso aí. O que a gente vai fazer agora é tentar aprofundar um pouquinho o seu conhecimento sobre esses 3 elementos, não é? Cada um desses 3 elementos, e falar para os senhores do chamado abuso de direito e das excludentes de ilicitude. É só isso que a gente vai fazer de agora em diante, tá bom? Vou lá compartilhar a tela com vocês novamente. Tem aqui a aula, eu não estou usando a aula porque eu não tive tempo de fazer essa revisão. Então, eu vou aqui para o nosso código e fazer por ele, hoje, inteiramente por ele. Olha só, estamos ainda no 186. Tá? O elemento subjetivo foi a que a gente mais conversou. Tá? Ação, omissão voluntária, dolo, em sentido estrito, e negligência, imprudência, culpa, em sentido estrito. Não interessando, né, que a definição do direito civil não fale da imperícia, porque a imperícia será, para o direito civil, classificável ou como negligência ou como imprudência. Tá? Muito bem. Esse é o elemento subjetivo. Culpa em sentido largo. Tá? A gente tem que poder imputar a situação a uma ação ou omissão do indivíduo. Basicamente é isso. Tá bom? Agora, eu vou te colocar as coisas segundo um grau de profundidade um pouquinho maior que existe aqui para o direito civil. Em primeiro lugar, no direito penal, a culpa nunca ultrapassa a pessoa do agente. Nunca. Tá? Então, se o filho menor de um homem pega escondida a chave do carro dele, ou com ele sabendo, tanto faz, pega escondido a chave do carro do cara, muito bem, e vai lá e atropela e mata alguém, note bem, esse pai não pode responder pelo homicídio em termos do direito penal. Ah, professor, mas o filho é inimputável, porque ele não tem 18 anos ainda. Então ninguém vai pagar pelo crime? Não, ninguém. Não tem jeito, velho. Porque o direito penal é a proteção da sociedade. Se a gente não consegue implicar o pai dele no ato em si, não tem por que a gente punir alguém só por vingança. Não tem porquê, na realidade. É muito acertada a perspectiva do direito penal de que a culpa fica no agente. Tá beleza? Ah, não, mas aí o pai cometeu algum delito. Ele vai responder por aquele delito que ele cometeu, não pelo homicídio. Muito bem. Agora veja. Mas o fato do menor ter matado, não é, com o carro do pai, enquanto o pai deveria estar cuidando dele, não é, deixou a família da vítima sem condições. Não é? A vítima é que punha os alimentos dentro de casa, né? Agora a família ficou sem renda, ainda teve que gastar com o tratamento de saúde enquanto ele estava vivo, daí ele morreu, ainda teve que gastar com enterro. Espera lá,
Agora, não pode mais dizer que a culpa não sai da pessoa do infrator, né? Porque agora é o dano causado à vítima ou aos familiares da vítima, nesse caso. Portanto, a responsabilidade civil, ela pode ultrapassar a pessoa do infrator. É isso que você tem que entender em primeiro lugar. Né? A culpa pode ser direta, é o próprio cara que realizou o ato, ou a culpa pode ser indireta. Não foi ele mesmo que fez, mas foi alguém que fez em uma situação que o implica. É isso. Tá bom? Então, esse pai responde pelo ato do filho, civilmente. Em que termos, professor? Ora, ele é culpado invigilando. Ele não escolheu o filho, mas ele tem dever de vigilância sobre as suas coisas e sobre a sua prole. Não tem jeito, velho. Que porra é essa? Então, ele vai deixar a chave à disposição num lugar em que o filho pode encontrar a chave? Não pode. Bruno, tô vendo. Já ouviu falar nos garros do Andy, né? São Tomé das Letras. Matheus, seu áudio está aberto, meu querido. Ora, ele vai deixar a chave num lugar onde a pessoa pode encontrar a chave? Ele vai deixar de vigiar o filho dele? Então, ele tem a chamada culpa indireta, nesse caso aqui, invigilando. A mesma coisa acontece, né? A mesma coisa acontece se é o motorista do cara que está dirigindo. Ora, eu tenho culpa dos atos realizados pelos meus empregados, né? Dentro do seu horário de trabalho, no exercício de suas funções. Ah, não, mas eu vigiei o empregado, tal, e, portanto, não tem nada com isso. Claro que você tem, velho. Pelo menos você tem culpa em eligendo. A culpa de deixar de... A culpa de escolher errado o seu motorista. Não é? Então, em primeiro lugar, a culpa pode ser direta ou pode ser indireta. Sendo indireta, ela será invigilando ou será ineligendo. Por deixar de cumprir o seu dever de vigilância, de guarda, né? Ou por escolher errado. Grosseiramente falando, é isso. Tá bom? Beleza. Fala-se também de uma culpa in custodiendo. A culpa in custodiendo não é modalidade de culpa indireta. Vamos entender bem, né? Como a maior parte da doutrina diz. Por exemplo, se eu tenho um cachorro e eu vou passear com um cachorro sem focinheira e ele vai lá e morde alguém, quem é que é culpado pelo fato do cachorro ter mordido? O cachorro não faz sentido culpado. Quem tem a culpado sou eu. Porque eu não cumpri com o meu dever de estar lá com a focinheira no cachorro, sendo ele perigoso. Eu tenho que responder por isso, naturalmente. Aí as pessoas falam, isso é uma modalidade de culpa indireta. Não, porque o cachorro não é uma outra vontade, o cachorro é meu, é uma coisa minha. Então é um bem, é um dano que o meu bem está fazendo. É o mesmo que eu deixar o meu carro sem freio de mão puxado na ladeira. Ele desce a ladeira e bate num carro lá embaixo. Eu sou responsável, né? Por violação do meu dever de cuidar bem da minha coisa, do meu dever de custódia, essa culpa incustodiando, que alguns autores colocam aí como culpa indireta, na verdade não é culpa indireta, é culpa direta. Né? O camarada deixa um vaso de flores na janela de sua casa. Só que ele mora no 18º andar. Aí bate um vento e cai o vaso lá de cima. Ah, que belezinha. 18 andares embaixo é uma delícia cair na sua cabeça aquela porra. Ah, é culpa direta, não é nem culpa indireta. Ele foi negligente, simplesmente. Tá beleza? É isso. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, a culpa pode ser direta ou pode ser indireta. Em segundo lugar, né? Normalmente, a responsabilidade é subjetiva. Então, eu tenho que ter feito ou ter deixado de fazer alguma coisa, especificamente. É isso que é a culpa em sentido largo. O resultado tem que ser imputável a alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer. É isso. Tá bom? É quase sempre assim no direito civil.
quase sempre assim. Essa é uma regra quase que absoluta no direito civil. Mas olha o que diz esse artigo 927 aqui, né? E depois a gente volta a conversar, né? Deixa eu achar aqui. Acho que é o 927. Tá aqui, né? 927, olha só. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, quem causar dano a uma outra pessoa tem que reparar, né? É isso que é a responsabilidade civil. Agora veja o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Então, te explicar isso aí direitinho. Olha só. No direito civil, a regra quase absoluta é que depende de culpa. Direta ou indireta, mas depende de culpa. Excepcionalmente, entretanto, você admite a responsabilidade independente de culpa, em sentido subjetivo. Tá? Na verdade, não é que independe de culpa, é que o sentido da culpa é outro, é culpa objetiva. A responsabilidade objetiva ou a teoria da culpa objetiva. Tá? Te dar um exemplo antes da gente explicar. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que é o melhor jeito. Se você dá uma carona, você mora lá em Peruíbe e tem um colega seu que mora lá em Peruíbe, e você dá carona para ele, habitualmente, para a faculdade. Não cobra nada dele. Aí você traz e leva de volta, não é? Muito bem. Vocês têm um contrato de transporte gratuito. Você não está cobrando nada absolutamente. Um belo dia você está voltando para Peruíbe, não é? O seu carro tem uma pane de freio e bate no carro da frente e o seu colega sofre vários danos. Você é responsável por isso ou não? Depende, velho. Depende de que você tenha negligenciado o seu dever de consertar o freio lá. Depende de que você tenha sido imprudente na velocidade que você estava desenvolvendo. Ou seja, depende de você ter culpa. Tá bom? Agora, se esse mesmo cara vai e volta de Peruíbe de Uber ou de ônibus, então existe um contrato de transporte oneroso, é outro contrato, né? Embora esteja no Código Civil, né? Você já tem uma relação de consumo aqui. Pensa na empresa de ônibus, então fica evidente a relação de consumo. Né? O camarada, né? No contrato oneroso, ele assume a obrigação de levar você, né? E até o lugar, o ponto de chegada incólume, quer dizer, nas mesmas condições em que você esteve antes. Tá beleza? Tudo bem. Independente de culpa da empresa, se você sofrer dano, ela vai ter que te pagar. Ah, mas sabe o que é, professor? É que alguém jogou uma pedra no vidro, é culpa de terceiro, alguém não identificado, jogou uma pedra no vidro, e aí acertou o motorista perdeu a direção e bateu e eu me machuquei. Não tem importância, ela tem que pagar. Ah, professor, sabe o que é? A Gol decolou um jato e o jato estava indo certinho, com a tripulação certinha, na altura certa, com os equipamentos corretos. Aí veio um jato da Embraer do outro lado, com o transponder desligado, e bateu nesse jato. E esse jato caiu. A Gol não teve que indenizar todo mundo? Teve. Mas qual foi a culpa da Gol? Já te explico. Mas ela tem que indenizar, porque é uma outra forma de aplicação. Ah, a Gol estava decolando um jato, entrou um pássaro na turbina e o jato caiu. Tem que indenizar. Ah, mas então explica isso. Olha, pensa só. A responsabilidade objetiva se baseia no seguinte: a empresa, ela quer obter um benefício. Que benefício é? O lucro. E, em face disso, ela assume um risco. Qual é o risco? Ela sabe de que, sei lá, a cada 10 milhões de passageiros embarcados, ela vai ter que indenizar 5, 10, 20, sei lá. Ela tem um cálculo para isso, com base nas estatísticas aí do transporte aéreo. Existe um cálculo. Então, a lógica não é fazer sofrer essa empresa aqui, sangrar essa empresa, tal. Não é isso, não. A lógica é socializar o risco. Ao invés de só a vítima ficar sem indenização, porque ela
ninguém é culpado em sentido subjetivo e, portanto, né, ninguém pode ser obrigado a reparar, ao invés de só ela sofrer, todo mundo sofre. Como assim? Cada usuário de passagem rodoviária paga uma taxa lá a mais para dar conta das obrigações, com base nesse cálculo altarial que as empresas fazem. Em 1 milhão de passageiros embarcados, eu vou gastar tantos R$1.000 de indenização, então tenho que cobrar, sei lá, R$10 por passageiro a mais. Aí a empresa escolhe se ela faz ela mesma a capitalização ou se ela contrata uma seguradora para fazer a capitalização desse recurso para ela ter como indenizar depois. Mas é assim que é, pô. E tem que ser assim, né? Então, paralelamente a essa responsabilidade subjetiva, que a gente diz, existe a responsabilidade objetiva, tá bom? Que é típica lá do direito do consumidor, por exemplo. Tá beleza? É isso, tá? Esse é o elemento subjetivo. Agora, e o elemento objetivo, professor, o dano? O dano é muito simples, né? Porque é objetivo. Primeiro, né? Existe o dano material. As perdas emergentes, em primeiro lugar, e os lucros cessantes, em segundo lugar. É mensurável o dano, pô. Quanto é que você perdeu? Perdi X. Quanto é que você deixou de ganhar, razoavelmente? Deixei de ganhar Y. X mais Y. Não é? Então, quer dizer, você vem para a faculdade, aula normal, presencial, para o seu carro em frente à faculdade, vem um carro e bate no seu. E quebra o seu farol e arranha a sua pintura e amassa seu para-choque, sei lá. Tudo bem. O que é reestabelecer o status quo ante? É ele arrumar o farol, o para-choque e a pintura. Então, o dano, nesse sentido, a reparação do dano é para reestabelecer o status quo ante. Tá bom? Agora, admita que você seja Uber, com o carro que você usa para vir para a escola, nas horas vagas. Então, você vem, assiste aula e depois você vai fazer o Uber para ganhar o seu sustento. Muito bem. Só que quando o cara bateu, você, além de ter que gastar para colocar o carro lá, perdas emergentes, né? Você ainda vai deixar de ganhar o dia quando o seu carro ficar parado para consertarem. Lucros cessantes. Pô, acabou, não é? Restabelecer o status quo ante, né? A situação anterior, nesse caso, é reestabelecer, não é? A situação que você teria caso não tivesse sofrido aquele dano. Por isso que o dano material é perdas emergentes e lucros cessantes. Repare bem que tem caráter reparatório. Eu quero reparar o seu dano. Por isso que eu quero restabelecer o status quo ante, reparação do dano. É isso. É isso que eu quero fazer, tá bom? E o dano moral? Essa é uma coisa, restabelecimento do status quo ante. E o dano moral? O dano moral não tem natureza reparatória. Ele não é para restabelecer status quo ante. O dano moral tem natureza compensatória. Ou seja, o cara está reparado, não é? Tudo bem. Mas ele teve um sofrimento moral também, grande, significativo. E agora? O que faz com o cara? Não é? Como é que a gente age com relação a esse cara? Ora, natureza compensatória é o seguinte, moçada. Natureza compensatória é dizer o seguinte, com toda clareza. É muito melhor você ficar paraplégico, podendo viajar para Paris uma vez por ano, não é? E uma outra aqui no Brasil, do que você ficar paraplégico sem ter assistência nenhuma. Ah, professor, mas não é para enriquecer a ação civil. Não, ninguém está falando de enriquecimento, meu irmão. Está falando de uma compensação para que. Mas a vida não se compensa. Eu sei de tudo isso, pô, mas usar isso como desculpa para você não compensar o cara pela dor que ele teve, a dor psíquica que ele teve, ou desgaste que ele teve. Né? Então, o dano moral surge historicamente, né?
como reparação de perda, né? O cara é comerciante, tinha prestígio, aí ele deixa de ter prestígio e tal, e, portanto, ele faz menos negócios e tal. Não é mais isso. Tá? A pessoa ficou deprimida e não pôde trabalhar. Não é mais isso. Qual que é a história aqui? Compensação. É para o cara viver bem. É isso. Tá? Ter a chance de viver bem. E se é compensação, é um dano moral dito in re ipsa. O fato é grave, meu irmão. O fato é grave. O cara quebrou uma perna, quebrou a coluna, quebrou um braço. Tem gravidade o fato? Então ele sofreu. Não precisa ficar perguntando se ele ficou deprimido, se isso, se aquilo. E ele tem que ser compensado por isso. Compensado. Tá? Porque reparado, ele teoricamente foi pelo dano material. Então eu vou escrever aqui para você. Dano material. Para você ter aí escrito. Dano material. Natureza reparatória. Pronto. Tá bom? O dano material vai ser igual a perdas emergentes. Eu pus mais ao invés de igual, desculpa. Vai ser igual a perdas emergentes, mais, aí sim, lucros cessantes. Estou digitando aqui no chat, bonitão. Tá? Agora, o dano moral. Ele tem natureza compensatória. Eu sou muito lento para digitar, né? Eu tenho noção disso. Eu não sei, a natureza me dotou tão bem em algumas coisas e tão mal em outras. A noção que eu tive de que eu era mal dotado em algumas coisas foi minha professora de primário que me deu. Em ipsa ou ipso facto. Tá? Se o dano moral tem natureza compensatória, basta que você comprove que o dano foi suficientemente grave, né? Que houve contundência, basta isso. Não precisa falar, não, porque ele sofreu, não sofreu, não tem essa discussão, meu filho. Não tem essa discussão. O cara quebrou um osso, dano moral. Né? Foi pior que isso, mas dano moral. Mas a gente tem que evitar uma indústria do dano moral, professor. Também concordo, naturalmente que eu concordo, lógico. Né? Tem que evitar. E assim é o elemento subjetivo e o elemento objetivo o dano. Né? Falta só a questão do nexo causal. A questão do nexo causal é o seguinte: eu sou responsável só por aquilo que eu causo, é isso. Né? É isso, basicamente. Você vai lá, namora uma pessoa que se mostra carinhosa, tal, depois ela passa a se mostrar possessiva e coisa e tal, e controladora e tal, você não aguenta, você termina com ela. Tudo bem. Aí ela tem uma dor desproporcional e se mata. Deve ser terrível para qualquer um, né? Deve ser um horror. Desculpe se alguém já passou por isso. Mas e aí, você é responsável por isso? Não, velho. Não existe nexo de causalidade entre a sua culpa eventual, que todo mundo tem um pouco, e o dano causado. Não, professor, mas foi por causa disso que a vítima sofreu e não aguentando esse sofrimento, ela se matou. Beleza, mas existem outras causas no meio dessa parada aí. Né? Uma questão de carência, uma questão, eventualmente até uma questão psiquiátrica, eu não sei, existem outras coisas no meio dessa parada. Então, existem autores que dizem que o dano tem que ser imputável só à sua conduta, e eu acho que isso é um exagero. Né? E existem autores mais equilibrados que dizem que
a sua conduta tem que ter contribuído significativamente para o dano. E aí me parece que é o mais razoável. Só que se ela não contribuiu mais, que se ela só contribuiu significativamente, então também você não pode ter que reparar todo o dano, né? Vai ser uma parte. Agora, quando existem várias concausas, né? Assim, foram várias, e a minha conduta pode ter contribuído, aí não dá para dizer que foi você. É isso. Né? Ou quando existe a sua conduta e outras causas supervenientes, né, que são mais graves do que a sua conduta, então não posso dizer isso também, né? Rompe esse nexo de causalidade. Então, vocês vão estudar esse elemento causal profundamente lá em direito penal, né? Porque acontece lá no direito penal, eu me lembro da causa superveniente, você vai lá, atropela alguém e ela tem um machucado na perna. Aí ela vai para o hospital, toma um remédio para o qual ela é alérgica e morre por choque anafilático. É uma causa superveniente, né? Então, você vai ter oportunidades de estudar esse elemento causal com bastante profundidade, mas aqui você precisa saber disso, né? Que a sua conduta, a conduta do autor, tem que ter contribuído significativamente no resultado danoso. Não pode ser uma contribuição só irrelevante, né? No caso de várias concausas. E também não pode ser uma contribuição remota, né? Assim, no caso de que existam outras causas supervenientes que tenham agravado a situação. Tá certo? É isso. Essa é a configuração básica do ato ilícito. Até aqui tem alguma dúvida ou não? Professor, Pois não. Só uma dúvida. Por exemplo, o indivíduo ele doa uma certa quantia financeira para outro. E esse outro indivíduo que recebe esse dinheiro da doação, ele utiliza esses recursos para realizar alguma atividade ilícita. O indivíduo que doou, de alguma forma, tem culpa, mesmo que de maneira indireta nisso, porque ele doou o dinheiro dele? Não, não tem, a não ser que ele tenha doado sabendo e para esse fim, né? Então ele é cúmplice, mas senão ele não tem nenhuma responsabilidade, não. Entendi. Então a culpa cai sobre o indivíduo que cometeu o ilícito em si. Exatamente, exatamente. A culpa indireta, Daniel, é muito importante a gente ter isso em mente. A culpa indireta não se dá em qualquer situação. A culpa indireta se dá em duas situações. Quando eu tinha o dever de vigilância sobre o outro e rompi com esse dever. É o caso do pai com o filho, por exemplo. É o caso do tutor com o tutelado, do curador com o curatelado. Não é? É isso. E a segunda hipótese é a culpa in eligendo, quando eu tinha o dever de escolher a pessoa. É o caso do empregador e do empregado. Veja, eu não poderia reduzir essas duas coisas porque o pai não escolhe o filho, então ele só poderia ter a culpa em vigilando, né? E também o empregado, o empregador, não, ele tem, no caso do empregador, ele tem as duas, ele tem a culpa em vigilando, né? Por violar o dever de vigilância sobre o empregado, mas mesmo que ele não tenha, não incorra nessa culpa em vigilando, por exemplo, o dono de uma empresa de ônibus que fiscaliza sempre os seus motoristas, se estão alcoolizados ou não, ele deve fazer essa fiscalização. Porque senão, além da culpa em eligendo, ele também terá culpa em vigilando. Então, ele faz essa fiscalização de que os empregados não usam drogas e tal, beleza, tudo bem. Só que, né, ainda que ele supere a culpa em vigilando, quando a gente chega na hora H, no frigir dos ovos, quem é o culpado mais, cara? É o empregador, que pelo menos conhece o cara, ou é a vítima que não tem nada a ver com o cara? É o empregador que conhece o cara. É aquele exemplo que a gente deve ter conversado com vocês, né? A faculdade tem lá um guarda que é um controlador de acesso lá, o Bedel. Aí o Bedel se implica com uma de suas colegas de sala, ou faz que está implicado. Ah, não, você fumou maconha, não sei o quê. Não, não fumei, não, você não pode entrar porque você está emaconhado, não sei. Ah, então vou fazer uma revista. Acaba levando ela para dentro e fazendo uma revista íntima nela e praticando atos impróprios. Ora,
a faculdade não pode responder penalmente pelo eventual estupro que ele tenha realizado, naturalmente. Mas ela vai responder civilmente pelos danos morais da sua colega de sala. Ah, professor, como assim vai responder pelos danos morais? Mas é claro, pô. Ah, mas a faculdade faz todo o possível para ter os melhores vigilantes do mundo. Claro, eu sei que faz. Eu posso dizer que faz. Mas, no mínimo, ela escolheu mal. Tá? No mínimo, ela escolheu mal. Aí você vai dizer assim, ah, professor, não posso dizer que a faculdade seja culpada. Tudo bem, velho, mas dizer que de quem é a maior culpa? Do patrão desse cara ou da vítima? Porque o patrão desse cara, pelo menos, tinha uma chance, né? Vigiar ao máximo, em vigilando, e escolher certo, em elegendo. Você entendeu? É isso, velho. É isso. No mínimo, isso. Aí, e essa menina que está entrando aqui não teve chance nenhuma, pô. Aí deixa, não aguento, né? Também me levanta uma bola dessas, né? E nós, cara, e nós, brasileiros? A gente tem culpa em elegendo, porque a gente escolhe errado, e a gente tem culpa em vigilando, porque a gente não vigia porra nenhuma. Não é uma barbaridade? Né? É isso que eu chamo de cidadania ativa, pô. Cidadania ativa é você não esperar 4 anos de como é que você vai fazer para decidir, né? Se você tem a chance de escolher alguém. Porque a gente nem escolhe, né? A gente escolhe entre as pessoas que são apresentadas para a gente. Né? Mas mas ninguém, o engajamento assim é muito pequeno, né? Então é mais ou menos, né? Parando para pensar, a culpa indireta é mais ou menos assim, dizer não, o povo realmente tem o que merece, né? Com respeito à palavra, porque a maior parte das pessoas são absolutamente inativos, né? Não são operativos, elas nem escolhem, nem vigiam, cara. Não é? Você sabe quantas pessoas leram as minhas propostas lá no meu site? Cara, é pouquíssima gente, a gente recebe, né, as notificações. É impressionante. Né? É assim, 10% do número de pessoas que dizem, não, eu vou votar no senhor e tal. E quando diz, eu falo assim, pô, lê lá, cara, para você poder dizer, né, para as pessoas e tal, mas não adianta, velho. Ou seja, a gente sabe que mesmo quando dá certo, não é pela razão certa. E é basicamente isso que existe na responsabilidade civil, se você tinha o dever de vigiar e não vigiou, culpa é invigilando. Se você tinha o dever de escolher e não escolheu bem, né? E aí não se sabe qual é o seu critério, ninguém estabelece isso, mas deu zebra, culpa em elegendo. Em elegendo. Tá bom? Por isso é que o empregado de uma fazenda vai para outra fazenda e causa um dano na outra fazenda. O patrão é culpado. Ah, mas o patrão não está vendo. É culpado, velho. Mas por que é culpado? Porque foi ele que escolheu o peão, não foi o outro cara lá da outra fazenda. Mas não é sempre, portanto, não é? É a culpa que tem o representante pelo ato do seu representado. Lembra quando a gente falou do dolo? Não é? Do dolo de terceiro e, portanto, do dolo do representante. Lembra disso? Né? O cara deixa um procurador para fazer o negócio por ele. É claro que o procurador, né, faz por ele, velho. Ah, mas eu não sabia que meu procurador estava enganando o outro, nem que estava coagindo o outro. Mas você é responsável pelo seu procurador ter enganado. Que culpa que é? Culpa em vigilando muitas vezes. Se não for em vigilando, é pelo menos em elegendo. Escolheu errado o seu procurador. Vai procurar escolher um cara que seja mais honesto, que seja mais vigilante, né? Porque você já reparou, Daniel, ninguém é desonesto porque quer, assim. É muito mais gostoso você ser honesto. É muito mais gostoso você ser honesto, você fazer tudo certo. Você poder encher a boca e falar, eu nunca cometi uma desonestidade. Porra, deve ser uma delícia, velho. Eu não posso fazer isso, falar, nunca cometi nenhuma desonestidade, eu não posso falar. Mas já tendo errado, eu ganhei a possibilidade de dizer assim, não, a gente tem que se vigiar, cara. Você entendeu? Então, não é uma desonestidade porque eu gosto de ser desonesto. Não, velho, é uma desonestidade porque você
vai relaxando os seus controles. Então, você faz uma cagadinha aqui, faz uma cagadinha ali, faz uma cagadinha a outra. Aí o pessoal te pega pelo rabo e te leva, né? O preço que se paga é esse aí. Tem que ser vigilante. E o cara vai responder indiretamente nesses dois casos. Você entendeu, Dani? Ótimo, professor. Consegui compreender sim. Obrigado. Beleza. Então, na próxima aula, a gente começa com abuso de direito e com excludentes de ilicitude, termina e a gente dá conta disso. Muito obrigado pela sua atenção. Vai cair a qualquer momento. A gente se vê. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, meu anjo. Boa noite mesmo. Fica com Deus. Valeu, mano. Valeu, Jéssica. Obrigado. Bom final de semana, professor. Obrigado, Te amo. Obrigado, Cida. Um beijão. Boa noite, Ju.